Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos iniciando esta terça-feira desta quarta semana do tempo da Páscoa, Semana do Bom Pastor. E Jesus, então, ressuscitado, Ele é o Bom Pastor. E estamos vivendo na época esse contexto de a festa da dedicação do Templo de Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém foi tomada, o templo foi destruído e no ano de 164 antes de Jesus Cristo, o templo então foi reconstruído e houve então a solenidade da dedicação do templo, da consagração do templo e o principal personagem aqui foi Judas Macabeu. Então a reforma, a revolta que alguns falam dos irmãos Macabeus. E esse templo então foi consagrado novamente como o lugar de encontro com Deus. O lugar onde as pessoas se encontram com Deus e Deus se encontra com as pessoas. Então essa festa, normalmente ela durava 9 dias. E Jesus, ele chega e diz que agora ele é este templo verdadeiro. Não mais o templo de pedra, mas ele agora é o templo verdadeiro. Jesus se torna o ponto de encontro de toda a humanidade com Deus. É inverno, segundo nos diz esse trecho da leitura, esse trecho do Evangelho. É inverno. E é claro que o inverno aqui é colocado como o frio, lembrando do inverno, seja o inverno europeu ou o inverno nessas regiões onde a vida parece que termina, onde não há vida, onde o frio e etc. Faz com que tudo perca o brilho, a cor e o sentido e etc. Então o evangelista coloca aqui o inverno, dizendo que não aderir Jesus é como que mergulhar no inverno sem fim, ou seja, viver a frigidez gerada pela falta de amor, e aí falta a vida, aí falta o calor, aí falta o encanto, e aí falta então tudo que o ser humano precisa para viver bem. Então não aderir ao projeto de Jesus, não aderir à pessoa de Jesus, é como que mergulhar nesse inverno sem fim, nesse inverno que nunca termina. Então, o título que mais combina com Jesus é esse, portanto, pois a vida dele foi doação, serviço e dedicação. Ele sempre cuidou, principalmente daqueles que mais necessitavam dele. Esta foi a sua ocupação. E essa deve ser a ocupação de todos aqueles que seguem Jesus. Então, não é bom e nem é mal ouvir outras vozes, mas o importante é saber discernir aquelas que falam de vida, aquelas que falam e aquelas que falam de morte. Então, podemos ouvir, ninguém está proibido de ouvir outras vozes. Podemos ouvir aquilo que falam por aí. Agora, precisamos ter o dom do discernimento, para isso é necessário pedir diariamente o dom do Espírito Santo, para que ele nos dê o discernimento a que voz seguir. Podemos ouvir várias vozes, agora, porque o que vai ser mais importante é qual delas vamos seguir. Então, as lideranças da época, elas pedem uma definição de Jesus. E afinal de contas, quem é você? Quem você pretende ser? E Jesus então ele acaba tirando a máscara deles, pois eles têm uma falsa vontade de acolher a ação libertadora de Jesus. Então Jesus ele traz uma prática e eles têm uma vontade, mas é uma vontade falsa de acolher esse projeto. E Jesus então tira essa máscara que eles estão usando. Então aí se torna claro que nós sabemos que a voz que vem de Jesus é aquela que leva a vida eterna,
pelas obras que ele realiza. Então, estas dão testemunho dele. Basta olhar para Jesus como um filho de carpinteiro. Pode vir alguma coisa boa de um simples operário, de um carpinteiro, mais ainda vem alguma coisa boa de Nazaré. Então, isso é olhar Jesus com preconceito, e pois o preconceito que essas pessoas sofriam na época. Filho de um operário, filho de um carpinteiro, ou vem daquela região, ou desta região, daí pode vir coisa boa. Então, é o preconceito. E Jesus, então, ele não leva isso em conta, mas olhar para Jesus e se alegrar, antes de tudo, pelo mundo que fala, pelo mundo que ele muda, que ele transforma. Então aí encontramos o mudo que fala, o cego que enxerga, o paralítico que anda, e com tantos outros sinais que chegou até João Batista na prisão, quando ele mandou perguntar se ele realmente era o Cristo. Então, por esses sinais é que se deve lutar. É por esses sinais que ele é o pastor e que ele é bom. Ele é o bom pastor porque ele foi visto praticando obras de misericórdia. Então, não ver isso significa não querer se identificar com essa prática e arrumar desculpas, acusando a ele de blasfêmia, para acabar com ele e o projeto de Deus. Então, apagar a luz com pedras é sempre uma solução para os ignorantes, para aqueles que não querem dar essa adesão a esse jeito misericordioso de ser. E uma vez mais ele escapa das mãos dele, ele se refugia, ele foge, justamente porque ele tem essa liberdade de morrer a hora que ele quiser. Então, por isso as pedras que eles pegam para atirar nele, não lhe ferem, ou seja, ele foge delas, porque ele é livre e ele dá a vida a hora que ele quiser. Então, que tenhamos nesse dia de hoje a graça de discernir as vozes que queremos seguir, as vozes que queremos escutar, e mais escutar a voz de Cristo, o bom pastor, que prova ser o Filho de Deus pela misericórdia que pratica. E que nós sejamos também misericordiosos como ele. Uma excelente terça-feira.